Aquela mensagem de texto. Não era pra mim. É sempre assim que começa, né? Um deslize digital que desmonta a ilusão perfeita que a gente chama de casamento. Mal posso esperar para comemorar sua promoção hoje à noite. Mesmo lugar, 20 horas. Vou garantir que ela pense que tô fazendo hora extra de novo. Fiquei encarando o celular do meu marido por uma eternidade. Ou pelo menos pareceu. Ele tinha deixado em cima da bancada da cozinha antes de entrar no banho. Descuido típico de quem já vive no conforto. Na certeza absoluta de que a esposa confia cegamente. E eu confiava. Por 12 anos, eu confiei. A mensagem vinha de alguém salvo como Alan do financeiro. Mas a não ser que o Alan tenha começado a usar Chanel número 5. Eu duvido muito que fosse um homem. O perfume ainda grudava na camisa dele. Às vezes eu fingia que era do shopping, daquele corredor de perfumes por onde ele passava. Coloquei o celular de volta, exatamente onde estava. E fui mecanicamente até a janela da sala. Lá fora, a primavera seguia. Sem pedir minha permissão. Nosso pé de cerejeira estava florido. Aquele que a gente plantou quando comprou a casa. Prometemos envelhecer juntos debaixo dele. Hoje à noite tenho aquela reunião importante com o cliente. Ele gritou do andar de cima. Não me espera, tá? Observei o reflexo dele no espelho enquanto ajustava a gravata. A vinho que eu dei no nosso aniversário. Ele sorria. Um sorriso só dele. E naquele instante, eu entendi que não era pra mim. É sobre a conta da Henderson. Perguntei, com a voz mais firme do que esperava. Isso. O Thomas precisa de apoio na apresentação. Pode acabar tarde. A mentira saiu com uma facilidade assustadora. Sem tropeçar. Sem titubear. Quantas vezes já ouvi variações dessa desculpa? Quantos jantares comi sozinha? Quantas noites adormeci olhando a tela do celular? Esperando uma mensagem que nunca vinha. Beijei ele de manhã. Com um sorriso que combinava com o dele. Falso. Ensaiado. Cada um escondendo segredos por trás dos dentes. Assim que ele saiu, liguei no trabalho dizendo que estava doente. Nunca faço isso. Minha carreira foi construída na base da confiabilidade. Ser aquela pessoa em quem todos podem contar. Inclusive ele. Principalmente ele. O restaurante não foi difícil de achar. Mesmo lugar significa hábito. Rotina. Coisas que amantes desenvolvem achando que estão sendo discretos. Quando, na verdade, estão sendo previsíveis. Mas eu não fui direto para lá. Antes, fiz uma ligação diferente. Para o Richard Blackwood, CEO da empresa onde tanto meu marido quanto o tal Alan do financeiro trabalhavam. Conheci Richard em vários eventos da empresa. Ele sempre demonstrou admiração pelo meu currículo em direito corporativo. Carreira que eu deixei de lado para apoiar a dele. Oi, Richard. É a Clary. Sim, faz um tempo. Olha, eu tenho uma coisa delicada para conversar com você. Diz respeito a uma promoção recente aí na empresa. 3 horas depois, eu já tinha tudo o que precisava. A confirmação. Uma mulher chamada Natalie Parker tinha acabado de ser promovida a gerente sênior de projetos. O motivo? Ela apresentou o trabalho do meu marido. Como se fosse dela. O choque no rosto de Richard quando mostrei as provas que coletei durante a tarde. Foi genuíno. Eu nem ia me arrumar. Mas alguma coisa lá dentro. Pedia uma armadura pro que vinha pela frente. Escolhi o vermelho. Cor de guerra. O vestido que eu tava guardando pro nosso aniversário no mês que vem. Engraçado como os planos mudam, né? Enquanto passava o batom, pensei na última década da minha vida. Os tratamentos de fertilidade que fracassaram. As oportunidades de carreira que recusei para apoiar o crescimento dele. A solidão que virou tão rotina que eu nem percebia mais. Sabe o que é pior? Perguntei ao meu reflexo. É que eu ainda amo ele. E isso me deixa furiosa. Exatamente às 20h17, entrei no Lupus, um restaurante italiano sofisticado no centro da cidade. Richard estava ao meu lado, com o rosto carregado daquele tipo de decepção profissional que fala mais que 1000 palavras. Meu marido não me viu de imediato. Estava ocupado demais segurando a mão de uma mulher de cabelos loiros perfeitamente ondulados. Um rosto que eu reconheci das fotos da empresa. Natalie Parker. A mulher que estava usando a promoção que deveria ter sido dele. Se ele não tivesse entregado para ela as ideias, os projetos. Provavelmente entre uma entrega e outra de tudo o que também deveria ter sido meu. Eles riam. As bolhas do champanhe refletindo a luz suave do ambiente. A aliança de casamento dele guardada com segurança no bolso. Hey, esse não é o seu marido, Clary? Richard perguntou alto o suficiente para que outras mesas ouvissem. O tempo parou. A cabeça do meu marido virou num estalo.
e os olhos dele encontraram os meus, com a expressão mais pura de pavor que eu já vi. É sim, respondi com clareza. Minha voz ecoou pela ala agora em silêncio. E acho que temos que parabenizar a senhorita Parker por essa promoção tão impressionante. O silêncio parecia vidro. Frágil. Afiado. Prestes a estilhaçar. O rosto do meu marido passou por tantas emoções tão rápido que quase me deu pena. Choque, medo, raiva. E por fim, o desespero de tentar recuperar o controle. Clary, ele disse, se levantando, isso aqui é trabalho. A Nathalie acabou de ser promovida como mentora. Chega. Uma única palavra. Baixa, mas firme. Apenas, chega. Thomas. Nathalie encarava Richard Blackwood com um horror crescente. A taça de champanhe parada no ar. O CEO não fazia parte do script. Ele não era para estar ali. Senhor Blackwood. Ela gaguejou. Que surpresa. De fato, ele respondeu com frieza. Mas não tão surpreendente quanto descobrir que a proposta que garantiu sua promoção parece ter sido majoritariamente desenvolvida por outra pessoa. Meu marido deu um passo em minha direção, tentando sussurrar. Clary, vamos conversar em casa. Você tá fazendo um escândalo. Escândalo? Ri. Mas não havia humor nenhum no som. É isso que você acha que é? Um escândalo? E não o momento em que sua esposa descobre que você mentiu para ela. Na cara dela. Por quanto tempo? Thomas, há quanto tempo isso vem acontecendo? O silêncio dele foi minha resposta. Sabe o que é realmente notável? Continuei, com a voz, mais firme do que o coração estava no mês passado. Quando te disse que estava pensando em voltar a trabalhar em tempo integral. E você me convenceu a esperar. Não é o momento certo, você disse. Minha carreira está num ponto decisivo, você disse. Era porque você precisava que eu ficasse em casa. Enquanto ajudava a construir a carreira da Nathalie, os clientes fingiam não ouvir. Mas o restaurante inteiro já tinha parado. Um garçom se aproximou devagar, incerto se devia intervir. Não foi assim, Thomas sibilou. Você tá distorcendo tudo. Tô? Então me explica por que a proposta revolucionária da Nathalie tem trechos idênticos aos rascunhos que eu te ajudei a montar. Na nossa mesa da cozinha? Explica por que suas reuniões noturnas coincidem com os dias em que ela posta fotos neste mesmo restaurante. Assim, eu vi tudo isso hoje à tarde. Explica por que você disse que a reunião da conta Henderson era hoje. Quando Richard aqui confirma que tal reunião nem está marcada. A cada pergunta, Thomas parecia encolher. A confiança habitual dele se despedaçando diante de todos. Nathalie, finalmente, achou a voz. O Thomas me disse que vocês tinham um acordo. Que o casamento de vocês era só fachada. Virei para ela com calma. É mesmo? Conveniente, né? Ele também te contou que semana passada foi nosso aniversário de 12 anos? Que estamos tentando ter um filho a 3. Que eu reduzi minha carga de trabalho para ele poder seguir com os planos de carreira dele. O rosto dela empalideceu. Quase senti pena. Até lembrar das mensagens que encontrei. As que ela escrevia zombando da minha devoção patética por um homem que mal se importava. Sinceramente, talvez eu te respeitasse mais se você tivesse conquistado essa promoção de forma justa. Mas pegar o crédito pelo trabalho dele. E ainda por cima, pegar o próprio marido dele? Isso sim é eficiência, né? Richard pigarreou. Senhorita Parker. Precisamos revisar as circunstâncias da sua promoção. Segunda-feira. Meu escritório. 9 da manhã. O gerente do restaurante apareceu, oferecendo uma sala reservada para continuarmos a conversa. Enquanto caminhávamos pelo salão, senti os olhos nas minhas costas. E ouvi os murmúrios. Em um meio corporativo pequeno como o nosso. Isso ia estar em todos os corredores pela manhã. Na sala reservada, Thomas tentou de novo. Clary, você tá exagerando. Foi só um jantar. Só um jantar? Repeti, sem emoção. Igual só umas bebidas no mês passado. Igual ao congresso em Chicago em fevereiro. Igual ao retiro da equipe em janeiro, quando encontrei areia na sua mala, mesmo o hotel sendo na serra. Cada frase foi um tapa. Ele não fazia ideia que eu suspeitava. Nem que eu estava colecionando cada contradição. Como pedras no bolso, pesando mais a cada mês. Sabe o que mais dói? Não é o caso. Nem mesmo as mentiras. É que você me fez duvidar de mim mesma. Todas aquelas vezes em que eu sentia que algo estava errado. E você me convencia que eu era paranoica. Insegura. Carente. Me fez pedir desculpas por não confiar o suficiente em você. Ela chorava agora. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram de medo. Medo pela carreira. Pela reputação. Richard continuava parado na porta.
A presença dele. Lembrete silencioso de que ações têm consequências. Pessoais e profissionais. Você lembra do último Natal? Perguntei baixo. Quando te questionei sobre o saque que fez da nossa poupança. Você me convenceu de que foi para um investimento que eu mesma tinha esquecido. Aquele dinheiro. Foi a entrada do apartamento dela, não foi? O silêncio dele. Foi mais uma confissão. Nossos tratamentos de fertilidade. Sussurrei, sentindo a dor mais recente. A traição que ainda sangrava por dentro. 3 ciclos de FIV. Enquanto você dormia com ela. Será que alguma parte disso foi real para você? Será que algum dia você realmente quis construir uma família comigo? Ou eu era só uma história conveniente? Para encobrir sua vida de verdade? Eu queria ter filhos com você, ele disse. A primeira coisa honesta que saiu da boca dele a noite inteira. Só que o quê? Não conseguiu resistir? Não conseguiu se controlar? Não conseguiu honrar nem as promessas mais básicas que fizemos um ao outro. Eu dei tudo para esse casamento. Moldei minha vida em torno das necessidades dele, da carreira dele, dos sonhos dele. E o tempo todo ele estava construindo uma vida paralela. Com outra pessoa. Eu te dei tudo, falei. As palavras saíram presas na garganta. E você tratou como se fosse nada. O que o Thomas nunca entendeu sobre mim é que por trás da mulher compreensiva e dedicada, vivia a estrategista de litígios mais respeitada do meu antigo escritório. Eu não me desestabilizava. Eu agia com método. Enquanto ele achava que eu estava em casa, sofrendo em silêncio. Nas 2 semanas seguintes, eu estava executando um plano minucioso. Aquela cena no restaurante. Foi só o primeiro movimento. Dramático, sim, mas necessário. Para tirá-los do eixo. Tem certeza que quer seguir com isso? Perguntou Jenna, minha antiga sócia no escritório, enquanto analisávamos os documentos no escritório dela. Existem formas mais simples de se divorciar dele. Tomei um gole do café, a mão completamente firme. Não é sobre simplicidade. É sobre verdade. A verdade era. Eu já desconfiava que algo estava errado fazia mais de um ano. Chame de intuição. Chame de instinto de sobrevivência. Mas comecei a registrar as inconsistências. Extratos de cartão que não batiam com as histórias dele. Quilometragem do carro que não condizia com os caminhos que ele dizia fazer. E-mails de trabalho que eu vi de relance e que não combinavam com os projetos que ele alegava estar envolvido. O que eu não contei ao Thomas naquela noite é que 3 dias antes daquela mensagem de texto, eu já tinha me reunido com o nosso consultor financeiro. Algo nos documentos fiscais me pareceu estranho. E eu estava certa. Thomas estava desviando recursos da empresa para uma conta separada. E não era qualquer verba. Era justamente o orçamento do projeto que garantiu a promoção da Nathalie. A empresa vai querer resolver isso discretamente, observou Jenna. Casos de fraude corporativa são um desastre de imagem. O Richard entende isso, respondi. Por isso ele aceitou os meus termos. E os meus termos foram bem claros. Uma investigação completa das irregularidades financeiras. Com a promessa de que, se tudo fosse resolvido de forma ética, eu não levaria as informações para os concorrentes. Nem para a imprensa. Enquanto isso, eu estava montando outro caso. No dia seguinte ao escândalo no restaurante. Enquanto Thomas dormia num hotel. Eu fui até o meu médico pedir um painel completo de exames IST. Não porque eu desconfiava de algo, mas porque eu precisava saber. Tudo limpo, disse o médico, com um sorriso simpático. Wasclare, seus níveis hormonais. Você ainda está tomando medicação de fertilidade? Não. Não tomava há 3 meses, desde a última FIV fracassada. Liguei imediatamente para nossa clínica de fertilidade. A confirmação veio rápida. Thomas tinha pedido para enviarem as renovações da medicação dele para um outro endereço. Ele estava sabotando o tratamento. Provavelmente para evitar uma gravidez que complicasse a vidinha dupla dele. Cada nova descoberta deveria me destruir. Mas, na verdade, me deixava ainda mais lúcida. Cada traição era mais uma peça no tabuleiro. Mais uma ferramenta nas minhas mãos. Você está lidando com isso de forma impressionante, comentou minha irmã, quando finalmente abri o jogo com ela. Eu ainda nem comecei a lidar, respondi. Tô só me preparando. A parte mais difícil. Manter a aparência de normalidade. Especialmente quando Thomas começou a campanha de reconciliação. As flores. Os pedidos de desculpas cheios de lágrimas. As promessas de terapia, de mudança. Ele terminou com a Nathalie. Definitivamente. E parecia genuinamente desesperado para consertar o que destruiu. Eu deixei ele acreditar que estava funcionando. Aceitei os pedidos de desculpas com hesitação calculada. Topei sessões de aconselhamento.
Falei sobre confiança, cura, enquanto, por fora, me reunia com advogados, consultores e com o Richard Blackwood. Ele acha que estamos nos reconciliando, disse ao Richard, numa das reuniões. E vocês estão? Ele perguntou, me analisando com cuidado. Sorri de leve. Tô me reconciliando. Comigo mesma. Com a mulher que deixei de lado para ser o que o Thomas precisava. Richard se tornou um aliado inesperado. Depois de descobrir como Thomas e Natalie manipularam projetos e verba da empresa. Ele ficou determinado a agir corretamente. Mas também demonstrava um respeito sincero por como eu estava lidando com a crise. A auditoria interna termina na sexta-feira, ele me disse. As provas são substanciais. Em casa, continuei encenando o papel da esposa magoada. Considerando perdão. Voltei a cozinhar os pratos favoritos dele. Ouvia suas justificativas, suas promessas. Até deixei ele voltar para o nosso quarto. Embora sempre arrumasse desculpas para evitar intimidade. Acho que estamos avançando de verdade, ele disse, esperançoso, 3 semanas depois do restaurante. Também acho, respondi. E, de certa forma, não era mentira. Eu estava avançando. Só que não rumo ao que ele imaginava. A revelação mais chocante veio de onde eu menos esperava. A assistente da Natalie. Jade me mandou uma mensagem pelo LinkedIn. Tem informações que talvez te interessem sobre seu marido e a Natalie. Nos encontramos num café longe do escritório deles. Jade revelou que a Natalie gravava conversas com o Thomas. Chamava isso de seguro, caso tudo desse errado. As gravações incluíam discussões sobre como usaram minhas ideias para montar a proposta que garantiu a promoção dela. Planos pro futuro juntos. E o mais condenável, estratégias para continuar me enganando. Por que você tá me contando isso? Perguntei. A expressão dela endureceu. Porque ela fez a mesma coisa com o último homem casado com quem se envolveu. E porque vive pegando crédito pelo trabalho dos outros. Inclusive o meu. Eu não julguei os motivos da Jade. Em batalhas estratégicas, a gente não questiona o porquê dos aliados. Apenas aproveita as vantagens. E eu estava prestes a usar todas as que tinha acumulado. A reunião do conselho estava marcada para amanhã de segunda-feira. Thomas não fazia ideia de que ele seria o principal assunto da pauta. Nem que eu tinha sido convidada para comparecer. Enquanto separava minha roupa para o encontro. Um terno grafite elegante que não usava desde que saí do escritório. Não senti raiva, nem tristeza. A sensação era outra. Um despertar. A mulher que apagou a própria luz para fazer Thomas brilhar. Não existia mais. No lugar dela. Estava alguém que eu quase tinha esquecido. A estrategista. A advogada. A mulher que nunca recuava de uma briga. Espero que você esteja pronta, sussurrei ao espelho. Porque amanhã, a verdade vai aparecer. A sala de reuniões da Parker e Reed Consulting ficou em silêncio absoluto. Assim que entrei ao lado de Richard Blackwood. Os membros do conselho. 7 homens e 2 mulheres, todos impecavelmente vestidos. Trocaram olhares confusos. Isso não estava na agenda deles. Thomas já estava sentado, revisando materiais de apresentação. Ao me ver, o sangue desapareceu do rosto dele. Clary, o que você está fazendo aqui? Antes que eu respondesse, as portas duplas se abriram novamente. Natalie Parker entrou. E parou no mesmo instante em que me viu. Por favor, todos tomem seus lugares, disse Richard, a voz firme cortando a tensão no ar. Temos um assunto sério a tratar antes da pauta do dia. Todos se acomodaram. Eu continuei em pé. E coloquei um pendrive sobre a mesa. Muitos de vocês me conhecem como a esposa de Thomas Reed. Comecei, com a voz firme apesar do coração acelerado. O que talvez não saibam é que eu fui advogada sênior de litígios na Morton & Beck. Especialista em fraudes corporativas. Apertei o controle remoto. O primeiro slide apareceu. Registros financeiros. Fundos da empresa redirecionados para contas fantasmas. Relatórios de despesas com divergências. Orçamentos de projetos com alocações sem justificativa. Nos últimos 18 meses, 2 funcionários desta empresa vêm cometendo irregularidades financeiras. Desvio de recursos e fraude. Aproximadamente R$1.200.000 foram desviados para uso pessoal, ao mesmo tempo em que manipulavam resultados de projetos para obter vantagens individuais. Thomas se levantou pela metade da cadeira. Isso é um absurdo. Richard, por que minha esposa está fazendo essas acusações numa reunião do conselho? O rosto de Richard continuava impassível. Porque a auditoria confirmou tudo o que ela trouxe à nossa atenção. Por favor, continue, Clary.
Os próximos slides mostravam como Thomas e Natalie assumiram o crédito por trabalhos de outros membros da equipe, incluindo projetos que eu, sem saber, ajudei a desenvolver. Nas nossas sessões noturnas, ali na mesa da nossa sala de jantar, e-mails, apresentações com revisões salvas, depoimentos de colegas de equipe. Tudo construía um caso irrefutável. Além disso, continuei, clicando para o próximo slide. A senhorita Parker gravou conversas sem consentimento, inclusive aqui dentro da empresa, o que fere a política interna. E, em alguns casos, a própria lei estadual. Toquei um trecho de áudio. A voz de Thomas e Natalie era nítida. Planejando como se apropriar do trabalho de Jade, a assistente da Natalie. Natalie se levantou num pulo. Essas gravações são propriedade privada. Você não tinha direito. Na verdade, interrompeu Richard. Elas foram feitas em dispositivos da empresa e armazenadas nos servidores da empresa. Logo, são propriedade da empresa. E diante de alegações sérias de má conduta, tínhamos todo o direito de revisá-las. Os membros do conselho trocavam olhares estarrecidos. Uma das mulheres, a conselheira Ellen, me olhava com algo parecido com respeito. Toda a documentação está com cada um de vocês, acrescentei, apontando os pendrives posicionados à frente de cada diretor. O relatório completo da auditoria. E os depoimentos das testemunhas. Mas, isso não se trata apenas de má conduta corporativa. Virei meu corpo direto na direção do Thomas. Foi a primeira vez que o encarei diretamente. Meu marido e a senhorita Parker mantêm um relacionamento há quase 2 anos. Durante esse período, eles utilizaram recursos da empresa para facilitar o caso. Relatórios falsos de despesas com hospedagens, ajustes de agendas de trabalho e mentiras sobre seus paradeiros. Tanto para a empresa quanto para mim. O rosto do Thomas, antes pálido, agora explodia em fúria. Isso é assunto pessoal. Não tem lugar num ambiente corporativo. Isso se tornou um assunto da empresa, retrucou Richard. Quando você usou verba corporativa para sustentar uma relação extraconjugal. Ele consultou os papéis à sua frente, incluindo R$200 mil como entrada do apartamento da senhorita Parker. Um dos membros do conselho tirou os óculos, chocado. Isso é verdade, Thomas? O silêncio do meu marido foi mais do que suficiente. Tem mais, falei baixinho. Enquanto eu falava sobre os tratamentos de fertilidade. A mesma jornada que, em teoria, estávamos enfrentando juntos. Thomas estava sabotando tudo. Mudava o endereço das receitas. Faltava em consultas importantes. Tudo isso, enquanto fingia querer formar uma família comigo. Essa revelação nem era diretamente ligada à denúncia corporativa. Mas eu precisava registrá-la. Precisava que todos entendessem a profundidade da traição. Diante desses fatos, disse Richard, assumindo a palavra. Estou recomendando a demissão imediata de Thomas Reed e Natalie Parker. A recuperação total dos valores desviados e as irregularidades financeiras foram oficialmente comunicadas às autoridades. A votação foi unânime. A segurança foi chamada e escoltou Thomas e Natalie para fora do prédio. Meu marido fez uma última tentativa desesperada. Clary, tudo que eu fiz foi por nós. Pelo nosso futuro. Você tem que acreditar em mim. Olhei para ele. De verdade. Talvez pela primeira vez em anos. O homem que um dia eu amei. Que apoiei, em quem acreditei. E que traiu cada promessa que fizemos. A coisa mais valiosa que eu te dei, falei com calma. Não foi meu apoio na carreira. Nem as oportunidades que deixei passar. Nem mesmo o amor. Foi o benefício da dúvida. E isso, você nunca mais vai ter de mim. Enquanto eles eram levados embora. Ellen, do conselho, veio até mim. Isso foi impressionante, disse ela. Richard me contou que você deixou uma carreira jurídica promissora. Deixei sim, respondi baixinho. Ela me entregou seu cartão. Vamos conversar sobre o seu futuro. Meu escritório precisa de alguém com sua visão e mente afiada. Quando a sala esvaziou, Richard ficou para trás. Valeu a pena? Ele perguntou. Pensei um instante antes de responder. Segredos crescem no escuro. E eu cansei de viver lá. O que vier agora, pelo menos vai ser verdadeiro. Lá fora, meu celular vibrou. Uma mensagem de Thomas. Você destruiu tudo. Espero que esteja satisfeita. Eu não respondi. Não havia mais nada a dizer. Pro homem que um dia significou tudo para mim. Em vez disso, escrevi para minha irmã. Acabou. Tô indo para casa. Não para casa que dividi com o Thomas. Ali eu já tinha saído.
Tava morando no chalé dos fundos da casa da minha irmã. E casa, agora, era outra coisa. Casa era reencontrar a mim mesma. A mulher que quase esqueci. 6 meses mudaram tudo por fora. E revelaram tudo o que sempre esteve dentro de mim. O divórcio foi rápido. Thomas não contestou. Depois que mostrei as provas. Vendemos a casa. Dividimos o dinheiro. Menos a parte que ele devia pela fraude na empresa. Eu poderia ter exigido mais. Meu advogado insistiu. Mas escolhi um corte limpo. Sem vínculos. Sem batalhas futuras. Nathalie pagou o próprio preço. Sem Thomas para protegê-la. As pessoas enxergaram as mentiras. Ela se mudou. Tentou recomeçar. Não desejei o bem. Nem o mal. Não senti nada. E isso é liberdade de verdade. Aceitei a oferta de trabalho da Ellen. Consultoria em ética corporativa. Irônico, eu sei. A empresa do Richard virou nosso principal cliente. Um dia, ele brincou. Parece até que você planejou tudo isso. Sorri. O que você acha? Acho que você finalmente fez a verdade trabalhar a seu favor. Os momentos mais difíceis vieram em silêncio. A caneca do Thomas numa caixa. Passar na frente da clínica de fertilidade. Acordar no antigo dia do nosso aniversário. E esquecer, por um segundo, que aquilo não existia mais. Mas também vieram novas alegrias. A confiança voltando aos poucos. Reencontrar amigos. Fazer escolhas só por mim. Minha irmã se preocupava. Acho que você tá se escondendo da dor, trabalhando demais. Não tô me escondendo dela, respondi. Só não tô deixando que ela me defina. E eu falava sério. A traição me mudou. Mas não me quebrou. Existe um tipo especial de força. Que nasce quando a gente sobrevive ao que pensava que ia destruir a gente. Numa noite fresca de outono. Voltei ao Lupus. O lugar onde tudo começou. Não foi intencional. Uma colega escolheu o restaurante. Sem saber o que ele significava para mim. Sentamos perto da mesa onde vi Thomas e Nathalie pela primeira vez. Ela notou a marca desbotada no meu dedo. Você nunca fala sobre o divórcio, disse, com gentileza. Deve ter sido difícil. Pensei por um instante, enquanto dobrava o guardanapo. A parte mais difícil não foi perder ele. Foi perceber que tudo o que achei que tinha nunca existiu de verdade. Ela perguntou se eu me arrependia daqueles anos. O garçom chegou com a água. Esperei ele sair. Me arrependo de ter me diminuído, respondi. De ter colocado meus sonhos em pausa. Mas não me arrependo de ter amado. Mesmo que não tenha sido correspondido. Naquela noite, voltando para casa na brisa fria, meu celular acendeu. Uma mensagem de Thomas. 6 meses depois do silêncio. Sinto sua falta. Cometi um erro. Podemos conversar. Parei debaixo de um poste de luz. Li de novo. Meses atrás, essas palavras teriam me abalado. Mas agora, eram só palavras vazias. De alguém que eu costumava conhecer. Apaguei a mensagem. E segui em frente. Passos firmes. Algumas pessoas ficam na nossa vida. Outras aparecem só para ensinar o que a gente precisava aprender. Thomas me ensinou sobre minha força. Não por me levantar, mas por me forçar a encontrá-la sozinha. Quando cheguei no prédio, olhei para o céu. As estrelas brilhavam. Mesmo com a névoa da cidade. Sussurrei. Obrigada. Não para ele. Nem pro destino. Mas, para mim mesma. Para a mulher que esperou. Que encarou a verdade. Que renasceu das cinzas. O casamento acabou. A traição foi exposta. Mas isso aqui, isso é o começo da minha história de verdade. E desta vez, é eu quem está escrevendo.